Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos, capítulo 8 e verso 4. Atos, capítulo 8 e verso 4. Nós estamos ministrando sobre dinheiro, falando sobre dinheiro. O dinheiro faz parte das nossas vidas. Não há como tirar o dinheiro das nossas vidas. É uma moeda de troca, troca de favores, serviços, bens. É necessário para a vida, ele é prático, por isso que o dinheiro existe. Só que ele, como Jesus revelou, ele exerce um grande poder no coração dos homens. E na outra semana, a semana retrasada, nós falamos que Jesus disse um verso fundamental. Vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir ao dinheiro e a Deus. Falamos sobre isso. Falamos que a ganância está no mundo. Falamos que cartão estourado, dívida com lojas, compras, consumismo, tudo isso faz parte de uma vida gananciosa. É ganância. E falamos que a ganância faz muito mal ao coração. Muito mal ao coração. Porque a ganância é um sintoma de que estamos servindo ao dinheiro. De que o dinheiro está ocupando um lugar muito grande no nosso coração. Agora tem uma coisa. A gente olha a ganância e precisamos olhar e ver que um estilo de vida, que alguns estilos de vida que nós temos, refletem a ganância. Agora, nós queremos continuar refletindo por quê? O que está de trás da ganância? Por que o ser humano, ele corre atrás do dinheiro? Por que o ser humano é tão cativado pelas questões financeiras? Por que ele é tão escravizado? Por que ele tem uma relação desequilibrada com o dinheiro? É bem difícil, porque se eu chegar aqui, né, tem três tipos de orçamento. Né? Tem o orçamento que está no vermelho, certo? O orçamento que está no vermelho é aquele orçamento que você está negativo. Você está correndo atrás. Tá? Tem o orçamento equilibrado, que... Equilibrado não, o 0 a 0, né? Entra aqui e sai aqui. Gasta o que ganha. E tem o orçamento que é excedente. A pessoa tem mais... Né? Ele gasta menos do que ganha, tem algo para gastar. Mas é interessante, em geral, quem está no vermelho, quem está com um orçamento negativo, tem um sintoma aí de ganância por detrás. É um sintoma, é um sinal que alguma coisa está mal. Agora, pessoas também que têm dinheiro em caixa, podem também estar sofrendo de ganância. Podem também ter dentro do seu coração problemas de ganância. E aí é o que nós queremos ver nessa noite. Nós queremos ver o que está por detrás da ganância. Tem muita coisa, mas nós queremos ver uma coisa. Hoje. Nos próximos domingos nós vamos ver outras. Mas hoje nós vamos ver uma coisa, um desejo do coração que move as pessoas a serem gananciosas. E toda ganância, presta bem atenção, meu querido, toda ganância amaldiçoa a nossa vida. Às vezes as pessoas dizem assim, maldição hereditária. Quem está em Cristo não está debaixo de maldição hereditária. Agora, quando nós pecamos, nós trazemos para a nossa vida consequências do pecado. E as consequências do pecado são sempre desastrosas. Por isso que toda vez que nós deixamos a ganância acontecer na nossa vida,
tem outras coisas que se desenvolvem, que é o que nós queremos ver. E Cristo veio para nos salvar, nossa alma do inferno, mas também nos salvar do efeito dos pecados que nós praticamos na nossa vida. Ele quer nos salvar. Toda a palavra de Deus é uma palavra de amor e salvação. Toda a palavra que meditamos aqui é uma palavra que vem do amor de Deus e não vem do desejo de Deus nos condenar. Quando nós pregamos aqui, não é uma palavra de condenação, é uma palavra de salvação. Nunca esqueça isso. Essa é a nossa atitude, porque às vezes a gente chega no culto, ouve o pastor pregar e diz: o pastor deu nos dedos hoje, né? O pastor foi forte demais. Queridos, a palavra de Deus não vem para condenar, vem para salvar, vem para curar, vem para transformar, vem para manifestar o amor de Deus nas nossas vidas. Por isso nós temos que atentar. E quando a gente fala essas questões de ganância, como a gente precisa olhar? Porque às vezes, de forma muito sutil, isso acontece de uma forma muito sutil, a ganância está operando na nossa vida e está trazendo problemas que nós nem sabemos. Às vezes nós estamos assim: ó, Senhor, muda a minha vida, meus relacionamentos, as coisas estão acontecendo na minha vida. E às vezes nós temos alguns problemas que estão relacionados a coisas que nós nem imaginamos. São efeitos colaterais de práticas pecaminosas. E nós precisamos entender isso. Bom, vamos ler a palavra de Deus então? A palavra de Deus, hoje vamos aprender de forma negativa o mau exemplo de um homem chamado Simão. Vamos lá, vamos ler. 8:4, diz assim: os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fosse. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Vejam bem que para os judeus a Samaria era uma cidade inimiga. Eles não suportavam os samaritanos, porque os samaritanos eram judeus misturados, tinham se misturado com gentios. Então eles tinham uma perspectiva do culto diferente, eles tinham um jeito de falar diferente, eles tinham uma teologia diferente. Isso fazia com que os judeus não chegassem. Filipe era judeu, mas pela graça de Deus, o Espírito os empurrou até lá. E ali chegou a palavra de Deus. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos, e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão, presta atenção, praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado. Afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Vejam bem, ele era mais ou menos o João de Deus daquele lugar. Quer dizer, os famosos recorriam a Simão. Os mais simples também recorriam a Simão. Simão afirmava ser uma pessoa importante e o povo considerava ele uma pessoa importante. Era um destaque da cidade. Quem é o cara mais conhecido da cidade de Samaria? Simão. Simão é o grande poder de Deus. É interessante porque a palavra que usa no original para grande é mega. É o mega poder de Deus. Vocês imaginam o ego desse homem e a importância desse homem nessa cidade. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com sua magia. Alguma coisa extraordinária aquele homem fazia. Agora eu pergunto para vocês, será que esse homem ganhava dinheiro ou não ganhava? Hein? Ganhava dinheiro, ganhava muito dinheiro. No entanto,
Quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. E como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Gente, que coisa extraordinária! O grande poder de Deus se entregou ao grande Deus. É dizer, aquele grande homem que atribuía a si o poder, ficou impressionado com a pregação, ficou impressionado com os sinais. Quer dizer, tudo aquilo que os apóstolos realizaram naquela cidade ultrapassou, e muito, a tudo que Simão havia performado ali no meio daquelas pessoas. Aquilo que ele tinha realizado virou fichinha para aquilo que Deus fez naquela cidade. Ele próprio, o próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Eu fico imaginando Simão de butuca. Quer dizer, Simão ia onde... Vocês imaginam, que muitos desses mágicos daquela época, eles faziam, na verdade, magia. Ou seja, eles faziam truques para enganar as pessoas. Só que Simão estava vendo uma coisa muito diferente. Então eu imagino que ele ficava ali vendo, puxa vida, mas como é que a gente faz isso aí? Como é que isso aí está acontecendo? Como é que é? E ficava, olhando, percebendo, vamos ver se eu encontro alguma brecha, alguma coisa. Não. E cada vez que ele olhava Filipe realizando os milagres, mais ele ficava admirado. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João, porque os apóstolos precisavam chegar lá e dar sua confirmação sobre o trabalho, se estava tudo certo. Eles eram supervisores instituídos por Jesus. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Algo aconteceu aqui, o texto não diz. Alguns lugares cogitam que pode terem falado em línguas. Eu sei que alguma coisa visível aconteceu. E aquela gente, eu acho que se alegrou, se quebrantou, chorou na presença de Deus. Um novo entusiasmo tomou conta deles. E Simão, isso que foi o que mais impressionou Simão. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Quer dizer, os apóstolos chegavam lá, tocavam nelas, algo muito diferente acontecia. Aquilo foi o máximo para Simão, ele ficou extremamente admirado. E aí, então, nós vemos uma evidência de que Simão creu, foi batizado, mas o seu coração ainda guardava profundos resquícios daquilo que moveu a sua vida a ser, ou atribuir a si mesmo o nome de o mega poder de Deus. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então, ofereceu-lhes dinheiro. Vejam aqui a fé pura se misturando com a ganância. Ofereceu-lhes dinheiro. Gente, eu dou aqui para vocês 10 mil reais para vocês me ensinarem como é que faz essa oração. Como é que faz essa oração? Esse pessoal recebe o Espírito Santo. Ora, a gente fala isso. Teve um tempo que a gente lia isso e achava um absurdo. Só que hoje em dia a ganância está absolutamente misturada com a fé. Então, como reagiu, Ofereceu-lhes dinheiro dizendo, dê-me esse poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Eu quero isso aí. Ofereceu dinheiro, gente. Eu quero ter esse poder. Pedro, porém, respondeu, que seu dinheiro seja destruído com você por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte, nem direito nesse ministério,
pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor, talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja. Amarga inveja. Quer dizer, ele estava vendo, ele perdeu o seu lugar. No coração, Pedro discerniu, aquele homem tinha perdido o seu lugar, porque antes ele era admirado e agora ele não era mais admirado. Antes as pessoas recorriam a ele, agora ele não tinha. Então Pedro diz assim, tu está cheio de amarga inveja, ou seja, tu está olhando para nós e tu está vendo que o povo está nos ouvindo e tu gostaria que o povo estivesse ouvindo a ti e respeitando a ti. Quer dizer, ele queria continuar sendo admirado, porque a maneira como ele operava naquela cidade fazia com que ele fosse a fonte de toda admiração. Então, o que ele faz? O que ele faz para manter essa admiração? Bota a mão no bolso. Escuta, eu tenho dinheiro aqui. Eu quero de volta essa admiração. Não era tanto o poder que ele queria, mas era uma maneira de continuar sendo admirado e considerado o maior de todos naquela cidade. Cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou, eu acho que Simão estava num processo. Orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Essas são as palavras. Aí depois de terem testemunhado, proclamado a palavra do Senhor, em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho, pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. Bom, o que nós queremos com essa palavra que temos explicado um pouquinho o sentido dela? Vimos Simão admirado, perde a admiração daquele povo e vemos que ele oferece dinheiro para tentar reconquistar essa admiração espiritual da parte dos samaritanos. Tenta comprar o poder de Deus. Um absurdo. Para nós que estamos sentados aqui, nós vemos, isso é um absurdo. Como é que esse cara teve a capacidade de fazer isso? Mas, gente, o pecado, quando está enraizado dentro do nosso coração, ele encontra maneiras sutis de se manifestar na nossa vida. E de maneiras que nós estamos absolutamente cegados, que nós não percebemos na nossa vida. A ganância estava ali e ele pensava que era uma coisa absolutamente normal. O que havia por detrás da ganância de Simão, que ganhou muito dinheiro sendo o mega poder de Deus? O desejo de controlar as pessoas, seus afetos e as coisas. Muitos de nós temos ganância no nosso coração porque queremos dinheiro para podermos controlar as coisas. A primeira manifestação que nós vemos na vida de Simão, e que muitas vezes acontece na vida do crente, a primeira manifestação que nós vemos é o desejo de controlar o próprio Deus com dinheiro. Tem muitas pessoas que acham que podem dobrar a Deus com dinheiro. No Antigo Testamento, muitas vezes, um irmão, o Diego, né, está estudando o livro de Levítico, nem sei, desapareceu o Diego. Foi tomar uma aguinha. Está estudando o livro de Levítico e perguntou, mas pastor, por que será que aquela gente levava aqueles sacrifícios ali, estavam fazendo sacrifícios, estavam levando aqueles sacrifícios para Deus? Qual o sentido disso? Por que Deus pedia sacrifícios no Antigo Testamento? E uma coisa está bem clara, e essa pergunta muitas pessoas fazem, mas que coisa, né? Hoje a gente vê sacrifício de animais, de galinhas, de bodes, de cabritos, por aí a gente fica horrorizado e diz assim, mas isso tinha no Antigo Testamento, por que Deus fazia isso? Por que Deus mandava? Por que Deus pedia? E os sacrifícios e o sistema sacrificial no Antigo Testamento é completamente, absolutamente diferente daquilo que acontece hoje.
Porque os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, no tabernáculo, no templo, visavam conscientizar aqueles que iam no templo do seu pecado e da sua dívida para com Deus e do perdão de Deus, dar-lhes a certeza do perdão de Deus. Esse era o sentido do sacrifício. O sacrifício demonstrava para quem levava o sacrifício que ele era pecador e que Deus o perdoava. Esse era o sentido do sacrifício. Agora, não há nenhum sentido no Antigo Testamento de fazer um sacrifício para dobrar a vontade de Deus, para, de alguma forma, mover a mão de Deus ou subornar a Deus, porque o próprio Deus, através dos profetas, diz: para que eu precisaria de cabritos, de bodes, se eu fiz toda a terra? No Salmo 50, é bem claro, Deus fala: olha, não tem nada que vocês possam trazer para mim que eu precise. Eu não preciso de bodes, eu não preciso de ovelhas, eu não preciso de farinha, eu não preciso de pão, nada disso. Eu não sou o ser humano. Mas o ser humano, quando está sem essa profundidade espiritual, sem o entendimento espiritual, ele tenta usar o dinheiro para tentar dobrar Deus. E muitas igrejas fazem isso. E é interessante porque uma vez eu tive um amigo pastor que me chegou e fez assim: ô Fabiano, que engraçado. Às vezes chegam gente dessas igrejas assim que são pedinchonas, que diz: não, tem que fazer tal coisa, tal voto, e tem que dar tanto, e quem faz aquele leilão todo e tal para dar. Essas pessoas, quando chegam em igrejas sérias, porque tem muitas pessoas que saem dessas igrejas, que não são igrejas que pregam o evangelho, pregam qualquer outra coisa, mas não o evangelho, e vêm para igrejas sérias, e elas não ofertam nas igrejas sérias, elas não doam, elas não contribuem nas igrejas sérias, elas só contribuem nos outros lugares onde fazem o leilão. Eu já tive colegas que disseram isso. E eu sempre me peguei nessa reflexão. E hoje eu entendo o porquê. Por que pessoas que saem de igrejas que fazem leilão e doam tudo nessas igrejas e vêm para igrejas sérias e são resistentes a doarem ou ajudarem ou o que seja? Porque quando você está numa igreja que fazem um leilão, ela te dá e passa a ideia que você controla Deus com o seu dinheiro. Você vai nessa igreja, ela te diz: se você dá 1.000... Teve uma determinada igreja que fez assim: ó, se você der uma oferta de R$300, você garante que não vai ter luta durante 1 ano. Eu não estou brincando, gente. Que bom que você não frequenta essas igrejas. Mas os absurdos são esses. Você der R$300, trezentão, não tem luta esse ano. Vai ficar tudo tranquilo. Vai ficar tranquilo. O que uma pessoa quando recebe? Isso em muitos lugares, não é uma, muitos lugares fazem isso. O que a pessoa sente? Bom, eu tenho trezentão aqui, então eu vou garantir, eu vou ter o controle de Deus. Quer dizer, eu vou dar 300 e eu garanto que eu não vou ter luta. Isso é o mesmo sentimento que teve Simão. Com o meu dinheiro eu consigo controlar a Deus. Então a pessoa vai lá, doa muito porque quer controlar a Deus. Essa é a motivação do coração. Agora, uma pessoa chega e vem numa igreja que está pregando o evangelho sério. Qual é a motivação para nós doarmos no evangelho? O que Jesus nos ensina? O que Paulo nos ensina? O que a palavra nos ensina? Qual é a motivação para nós contribuirmos? Gratidão. Somos generosos porque Deus foi generoso com a gente. Cristo se doou-se totalmente e por isso eu dou. Essa é a motivação. Então quem não é grato, não doa. Agora, se trouxermos o controle como motivação,
Muitas pessoas doam por causa do controle. Eu quero... Bom, se eu doar isso aqui, é certo que eu vou ganhar um carro zero? Mesmo que o pregador esteja mentindo. Se você doar tanto, vai ganhar um carro zero. A pessoa doa porque mexe com o que está por detrás da ganância. O desejo de controlar a Deus, primeiro. Primeiro o desejo de controlar a Deus. Por isso as pessoas se apegam ao dinheiro, porque elas querem comprar com dinheiro atributos de Deus. Presta bem atenção. Sabe aquela tentação que o diabo fez lá no Éden? Sereis como Deus? O diabo continua trazendo essa tentação com o dinheiro. Olha, se tu tiver dinheiro, tu vai ser como Deus. Isso não é uma coisa óbvia, mas é uma coisa bem sutil, bem lá no interior, bem lá no inconsciente. Bom, se eu tiver dinheiro, eu tenho controle das coisas. Eu tenho controle. Então, se apela, bom, tu pode ter controle de Deus. Escuta, se tu doar, tu vai controlar as ações de Deus contigo. Tu vai fazer que nem uma marionete, que nem um fantoche ali. Vai manipular a Deus. Isso é uma coisa que Deus descarta totalmente. Quando Simão chega com o seu dinheiro e diz, olha, eu quero poder. Tenho aqui dinheiro, toma, me dá poder. Pedro diz, sai para lá com esse teu dinheiro. Sai para lá com essa tua inveja amarga. Tu está prisioneiro do pecado, te arrepende, muda a tua vida. Está mal. E nós muitas vezes, com o dinheiro, temos a ganância, exageramos, trabalhamos demais, fazemos escolhas tolas só por causa do dinheiro, porque por detrás, no nosso coração, nós acreditamos que através do dinheiro, nós vamos ter controle das coisas. Acreditamos, por exemplo, que não só teremos controle, como Simão pensou, de Deus, mas também achamos, imagina, uma pessoa que acredita que vai ter controle sobre Deus com dinheiro, como não será sobre as pessoas? Tem pessoas que querem ganhar dinheiro para controlarem a esposa. Será que dá certo? A esposa começa a ter problema com o esposo, um conflito, uma dificuldade. O que faz? Dá um presentinho para ela. Ou um presentão. Assim, resolve o problema assim. Olha, escuta, trouxe aqui para ti aquilo que tu gosta. Aí vamos ver a reação. Vamos ver a reação. Aí se ela se acalma, tudo certo. Na mente da pessoa, eu estou controlando. Olha o poder que tem o dinheiro. Essa pessoa vai buscar cada vez mais o dinheiro, porque ela acredita que o dinheiro tem um poder divino de controlar as pessoas. Se dá algum problema, não tem presentinho. Não vai ganhar nada. Tem pessoas que inclusive educam seus filhos dessa forma. Escuta só, não ensina o seu filho a ser um mercenário. Se você der dinheiro para ele se comportar bem, você está ensinando o seu filho, com todo respeito, a ser um mau caráter. Vou te dar um dinheirinho aí, te aquieta, te aquieta. Tem muitos pais que usam o dinheiro para controlar o seu filho. A ilusão do dinheiro. Aí você diz assim, mas pastor, eu não tenho que dar dinheiro. Você pode dar dinheiro para o seu filho, você pode até recompensar o trabalho com dinheiro. Você pode dizer assim, bom, tu vai fazer um trabalho extra, vou te dar um dinheirinho. Isso não tem problema. Dinheiro relacionado a trabalho, ensina o seu filho. Aquele precisa trabalhar para ganhar dinheiro, não tem problema com isso. Agora, você premiar bom comportamento com dinheiro, você ensina o seu filho a ser mercenário. Não tem nada. Tem que te comportar porque essa é a coisa certa a fazer. Você ensina a consciência moral. Eu faço o que é certo porque é certo. Tem que fazer isso.
E não eu faço o que é certo para ganhar dinheiro. Porque o que vai acontecer numa mente assim? Toda vez que ela não tiver ganho financeiro, ela não vai se comportar bem. Estamos aí, estamos cheios de exemplos. Eu não preciso nem citar os exemplos que nós temos. Por isso, nós precisamos avaliar o nosso coração. Por que muitas vezes buscamos dinheiro e como é a nossa relação com o dinheiro? Será que eu não estou utilizando o dinheiro para controlar as pessoas que estão na minha volta? Controlar a admiração? Por isso eu gosto muito que Jesus fala das ofertas. O que Jesus diz das ofertas? Ele diz que o que faz a tua mão direita não saiba a tua mão esquerda. Quietinho. Fala nada. Está ajudando? Fala. Eu gostava muito do seminário, nós tínhamos o sistema dos escaninhos. Então, eu digo para vocês, eu recebi muitas ofertas no seminário. Você sabe que seminarista nunca tem dinheiro. Apesar, a gente tinha muitas despesas, xerox, de comprar livros, a gente sempre estava pelado. Que maravilha! Quando eu chegava, estava atrasado para pagar os meus xerox. E era muito xerox por mês. Eu vim pagar os xerox. Aí uma pessoa disse assim, alguém passou aqui e pagou o teu xerox. Digo, quem? Não sabemos. Outras vezes, precisando de um livro, a pessoa chegava lá, eu me lembro, não esqueço disso, eu precisava de 2 livros de aconselhamento. 2. Então lá os livros, até hoje. Me ajudaram muito. Quando eu fui chegar no meu escaninho, estavam os 2 livros lá. Faça bom proveito. Oh, aleluia. O que faz a tua mão direita, não saiba a tua mão esquerda. Por que Jesus ensinou isso? Não tenta controlar as pessoas com as questões financeiras. Isso é pecaminoso. Pedro condenou a Simão porque ele tentou controlar a Deus com o dinheiro. E Jesus nos ensinou a sermos reticentes, cuidadosos. Nem sempre a gente consegue se esconder, mas a discrição sempre é algo que nós temos que ter na nossa vida quando ajudamos. Discrição. Não fala para os outros. Entendeu? Se eu chego e digo que eu ajudo algumas pessoas, também vem os gavião, né? Olha, que o fulano, entendeu? Ou atraio a admiração das pessoas. Puxa, o fulano de tal doa muitas coisas. Meu Deus. Vamos, ô amigão. Eu me lembro, tinha um rapaz na igreja que ele não era casado e ele trabalhava bem. Ele chegava nos lugares e dava as coisas para os meninos iam fazer lanche. Mas os guris chegavam e diziam assim, ô Luizinho, vamos fazer lanche? Não vou falar o nome dele, né? Vamos fazer lanche? Chegava lá, ninguém pagava. Pá, não temos dinheiro, será que podia pagar para a gente? Ia lá pagar. Aí a pessoa começa a conquistar uma certa admiração. As pessoas veem com interesse financeiro como precisamos cuidar nossa relação com o dinheiro. De tentar ter o dinheiro, de conquistar as coisas financeiras para controlarmos aqueles que estão perto de nós. Que Deus livre o nosso coração de tentarmos controlar as pessoas através do dinheiro. E às vezes a gente fica reclamando, muitas vezes estamos reclamando, né? Dizemos que as pessoas são ingratas, que as pessoas, elas não são legais com a gente. Mas se nós tentarmos controlar as pessoas com o dinheiro, toda vez que nós não tivermos dinheiro, as pessoas vão ter um outro relacionamento conosco. A punição do pecado está no próprio pecado. Então, muitas vezes nós nos queixamos. Tem muitas pessoas que dizem, as pessoas foram ingratas comigo. Eu fiz tudo por elas. Mas por que você fez?
as coisas pelas pessoas? Por que você ajudou as pessoas financeiramente? Por que você ajudou? Por quê? Você queria controlar? Ou você só quis doar? Você quis ajudar seu filho? Ou você quis controlar o seu filho? Eu vou te ajudar, mas fica aqui. Eu vou te ajudar, mas compra o que eu quero. Eu vou te ajudar, mas faz do jeito que eu quero. Isso quer dizer dinheiro, controle. O que está por detrás da ganância? Controle. Controlar pessoas. Muitas pessoas. Nós precisamos olhar para o nosso próprio coração. Todos nós. Porque quando se tem dinheiro na mão, dá uma sensação de poder. Dá ou não dá? Uau! Eu tenho muitas possibilidades. Eu posso fazer muitas coisas. E nós podemos ter a relação errada, equivocada com o dinheiro. A nossa relação pode ser: agora eu vou chamar a atenção das pessoas. Vou fazer um grande banquete. Todos vão me amar. Aí você faz um banquetão. As pessoas vão. Aí você não tem mais dinheiro para banquete? As pessoas não te procuram mais. Sabe o que é isso? Quando você estabelece relacionamentos a partir do dinheiro, entendeu? Do controle dos afetos das pessoas através do dinheiro, as amizades que você atrai não são as amizades sinceras. E isso não precisa ser rico. Você muitas vezes pobre, você tenta conquistar as pessoas através de fazer coisas, de doar, e as pessoas, elas não grudam. Porque é uma maneira de controlar os afetos. A grande amizade, ela nasce a despeito de todas essas coisas. Todos nós queremos amigos. Eu quero amigos. Vocês querem amigos? Todos nós queremos boas amizades. E as amizades, elas precisam se construir fora desse contexto de interesses financeiros. E se nós agirmos e usarmos o dinheiro para conquistarmos amizades, as amizades que nós vamos conquistar serão todas de uma ordem interesseira. Porque aquele que usa o dinheiro para controlar as pessoas acaba tropeçando no próprio pecado. Acaba encontrando as consequências do seu próprio pecado. Ou seja, as pessoas que você traz, os afetos que você conquista, são todos fugidios, são todos temporários, porque ninguém se liga afetivamente a gente somente por questões financeiras. Se liga interesseiramente. Quantas pessoas reclamam: puxa vida, como tem bajuladores. Quando você utiliza o dinheiro para controlar, você atrai bajuladores. Atrai bajuladores. Pessoas que estão na volta. Porque elas sabem que vai funcionar assim. Você se sente vazio. Claro, bajuladores. Agora, se você muda a sua relação com o dinheiro e você controla o dinheiro e não usa o dinheiro para controlar as pessoas, aí o dinheiro se torna uma fonte de bênção. Agora você vai dizer assim: pastor, está dizendo que eu não posso fazer mais nada para ninguém. Não é isso. Isso é algo do nosso coração. Nós temos que nos perguntar: como nós estamos usando o dinheiro? Como nós estamos usando o poder que tem o dinheiro? Eu uso o dinheiro para controlar as pessoas? Ou eu procuro controlar o dinheiro pela graça de Deus? Escuta, o dinheiro tem um poder de sedução grandioso. Nenhum homem pode com o dinheiro. Ouve bem o que eu estou dizendo. Você já ouviu uma pessoa dizer: todo homem tem seu preço? Já ouviu isso? Todo homem tem seu preço. Você tem o seu preço? Ou não? Sim ou não?
Pela graça de Deus, não, né? Amém? Pela graça de Deus. Escuta bem, vou repetir. Pela graça de Deus, podemos dizer, eu não tenho preço. Meu preço já foi pago. Eu sirvo a Jesus e não ao dinheiro. Pelo nosso próprio poder, não podemos. Chegou o dinheiro, nós queremos. Agora eu tenho controle. Agora eu vou ter o respeito da minha família. Agora eu vou ter o respeito dos meus filhos. Deixa essa mentira. O dinheiro está te vendendo uma mentira. Porque todo o controle que você acha que pode ter sobre as pessoas através do dinheiro é um controle enganoso e limitado. É só exterior. É só por um tempo. Vocês sabem, é uma coisa muito comum. E tem muitas histórias e muitos livros escritos. Sabe daqueles homens ricaços? Aqueles idosos ricaços que estão uma uva passa. Que casam com jovens de 22, 23, 24, uns modelos. Você conhece essas histórias, né? O cara diz, bom, com dinheiro, pá! Tem uma mulher, o respeito, uma mulher bonita em casa, Olha o Eike Batista aí. E aí? Aí a mulher larga. O controle, bota a coleira. Não, tá tudo sob controle. Eu dou tudo. Eu dou o carrão, eu dou o apartamento. Eu faço as vontades, o colar de diamantes, mas a alma de um ser humano não se satisfaz só com dinheiro. Só que nós pensamos que o dinheiro tem poder divino, ele não tem. Ele é um falso Deus. Ele engana os seres humanos. E os seres humanos, compram a isca. Porque aparentemente todo mundo gosta. Quando você tem dinheiro. Todo mundo ri da sua piada quando você tem dinheiro. Mas por trás, o amor não se compra. Por isso nós precisamos olhar para o dinheiro como um falso Deus. Sempre olhar para ele com desconfiança. Porque ele sempre tenta nos mentir. Ele sempre tenta nos mentir. Ei, toda vez que você está bem financeiramente, excelente que você esteja bem. Que Deus te abençoe e você sempre esteja bem financeiramente. Que você não passe nenhum problema financeiro. Desejo isso de coração para todos vocês que estão aqui. Agora, presta atenção. Toda vez que você tiver dinheiro no bolso, não pensa que você pode controlar Deus. Não pensa que você pode controlar os seus filhos com dinheiro. Não pensa que você controla o seu cônjuge. Não pensa que você controla os seus amigos. Você não controla. É uma mentira. Você pode fazer o bem para o seu filho, você pode fazer o bem para a sua esposa, você pode fazer o bem para os seus amigos. Faça. Mas não deseje controlá-los. Não tente controlá-los. Porque quando você fizer isso, você começou a adorar um Deus chamado dinheiro. E você deu as costas para Deus. Por isso nosso coração precisa estar sempre sendo vigiado. Por isso que Simão foi repreendido. Te arrepende. Te arrepende. Teu coração não é reto. Está prisioneiro. Ele diz que ele está prisioneiro. Ele está com uma canga. E não vê. Que a gente possa enxergar. Pelo Espírito Santo, pela graça de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração.
Pede ao Senhor que te dê uma visão clara, que te dê discernimento, para que o Senhor te ajude a você lidar com o dinheiro como ele tem que ser lidado, como um servo. O dinheiro tem que ser servo, jamais senhor. Servo das coisas que vão trazer edificação, vão trazer o bem, vão construir o bem, mas jamais um instrumento de controle sobre as pessoas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós chegamos na Tua presença. Nós te damos graças pela Tua palavra, Senhor, que ela é tão profunda. Quando nós penetramos, Senhor, o sentido das coisas, nós percebemos o quanto ela nos lê, o quanto ela penetra o nosso coração, o quanto ela faz diferença e nos mostra os caminhos que nós precisamos andar. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui, que todos os dias lidam com o dinheiro. Eu oro, Senhor, para que o coração de cada um seja liberto das seduções do dinheiro que se oferece todos os dias como um remédio para todos os problemas. Pai amado, que eles sejam, Senhor, livres para utilizarem o dinheiro como um servo. E que eles dependam de Ti, Senhor, porque nós sabemos que como seres humanos não podemos contra o dinheiro. Mas pela graça do Teu Espírito Santo, pela Tua presença em nós, nós podemos dizer não às seduções. Nós podemos dizer não ao culto ao dinheiro. Nós podemos dizer não às manipulações dos seres humanos. Senhor amado, nós oramos para que a Tua graça esteja em nós, sempre, em todo momento, dirigindo e controlando nossa vida, Senhor, para que nós possamos nos manter no caminho, Teu caminho que é de salvação, libertação e bênção, Senhor. Deus, traz entendimento a cada um aqui, para a glória do Teu santo e bendito nome, para que as pessoas que olham de fora e olham, Senhor, o povo que se reúne ao redor do Teu nome, possam dizer: esse povo é diferente, esse povo vê as coisas diferente, esse povo é liberto, esse povo tem algo especial. Senhor, nós oramos que seja assim, para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém e amém. Amém, queridos. Podemos nos sentar em nome de Jesus. Giovana.